Bom, começou já o Interligas. Ontem, como eu já tinha falado, foi a estreia. Teve quatro partidas, poxa vida, hein? Todos os clubes jogaram e tivemos uma supremacia argentina, assim, que foi algo inexplicável, eu não sei, mas eu não esperava, tá? Eu não esperava. O Caxias jogou, estreou. Então, nesse vídeo eu vou abordar um pouco do que para mim acabou sendo choque de realidade na comparação dos times argentinos com o time brasileiro e falar um pouco a respeito do Caxias. Começando com a vitória assim de todos os times argentinos e a derrota de todos os brasileiros. Eu fui dar uma olhada para tentar entender assim onde é que os times em suas ligas estão, posição que eles terminaram, o que eles lutam. Todos que jogaram Todos os clubes do NBB que jogaram o Interligas ontem com os times argentinos, todos foram para os playoffs do NBB. Todos classificaram. São times de meio de tabela? Sim. Mas é o meio de tabela que vai para os playoffs, tá? É muito difícil ir para os playoffs no NBB? Não necessariamente, porque normalmente ano passado, se não me engano, foi 16 times, 3 só se não classificaram. Algo na proporção assim, entendeu? É tipo, não é muito difícil de se classificar, vamos ser sinceros, porque classificar muito time, claro, daí é mais difícil se tu vai pra Copa Super 8, enfim, tem alguns detalhes, mas não é tão difícil. Então isso não é desmerecer os times, tá? Por causa que eles lutaram, eles conquistaram as vagas. Mas não é algo tão difícil assim no Brasil, assim, temos que ser sinceros. E também isso não é motivo para desmerecer os times, mas todos jogaram os playoffs. Então eu fui ver como é que ficou a tabela. E eu não sei como é que funciona o regulamento da Liga Nacional de Basquete, a Liga Argentina. Então eu só fui ver posição por posição. Nosso melhor time classificado na última temporada do NBB foi o Pinheiros, que jogou essa competição. Perdeu. O melhor time deles, o melhor classificado, foi o Platense, oitavo colocado. Então, tipo, só que lá na Liga Argentina são 20 times. Sem mais. Essa temporada do NBB vai ser 19. Talvez se equivale pelo número de participação a menos. Então, esse ano que chegou próximo. Tá muito similar. Tá muito perto e demonstrou uma supremacia argentina. Todos os times argentinos ganharam. Claro que a gente tem que ver aquela coisa. Tá começando a temporada, tipo, tem clubes que eu acho que não teve um mês de treinamento, talvez foi o caso do Caxias e do Pato, assim, talvez não completaram o mês de treinamento, e se completou, não chegou perto de 2. Mas, claro, é que nem eu falei também já em outro vídeo, assim, tipo, o importante desse treino, tipo, o perder não é o problema, assim, não é algo que tu venha desmerecer o time. Mas vamos lá. Mas a forma, tu tem que avaliar a forma como joga, tu tem que entender qual é a proposta do clube. E antes de entrar só o Caxias, que eu faço uma análise mais séria, porque eu acompanho o cenário do basquete gaúcho, né? Eu falo sobre o basquete gaúcho. Mas isso daí me pegou muito, assim, como os clubes argentinos foram melhores. E isso de determinada forma, assim, talvez a Liga Argentina e a Venezuelana por muito tempo foram as melhores ligas de basquete da América do Sul. Só que o Brasil ultimamente estava numa vertente muito grande. Ganhando Liga Sul-Americana de basquete há um bom tempo, Champions League das Américas, muito uma supremacia brasileira. Mas, olha, me mostrou que a Liga Argentina não é pouca coisa, tá? Mas, enfim, é aquela coisa. Quando vê, pode ser só questão de os times argentinos já estarem treinando há mais tempo, tá mais entrosado. Pode ser algo assim do tipo. Ou se realmente esses 4 clubes argentinos são melhores que esses 4 clubes brasileiros que foram jogar a Interligas. Isso me deixou, foi uma parte assim que me deixou um pouco, meu Deus do céu, que desavença. Apesar dos jogos não serem tão acirrados, tá? O Pinheiros perdeu por 2 pontos. Caxias perdeu por uma boa quantidade de pontos. Pato eu não me lembro, Pato Corinthians eu não me lembro direito muito o jogo. O Corinthians jogou até bem, assim, teve boas atuações, mas falta talvez falta um pouco mais de entrosamento, só que aí que tá. Dos times paulistas, eles têm uma diferença que o Pato e o Caxias não têm.
que é um estadual forte, que tu tem uma possibilidade, tu tem todo um campeonato estadual que tu pode trabalhar o teu clube, entrosamento, proposta de jogo, tu tem todo o estadual para preparar o teu time. E é um estadual forte, o Paulista. O Paranaense eu não conheço e não existe mais campeonato gaúcho de basquete há uns 2, 3 anos. Então, a gente tem que fazer essas análises, assim, Corinthians e Pinheiros, então, teoricamente, eles tinham que estar mais preparados em relação ao Caxias e o Pato. A gente pode argumentar, o Caxias, a boa parte do clube, do time desse ano do Caxias vai ser de jogadores que disputaram a LDB e avançar na LDB, beleza, só que a régua LDB e régua profissional é diferente, não desmerece os jogadores, tem que dar oportunidade para os guri, mas são situações diferentes e são níveis diferentes. Então, para começar, isso me deixou bem impressionado, assim, a diferença. Agora vamos ver o resto, hoje tem jogo, vai ter jogo ainda durante a semana, então vamos continuar acompanhando e ver o que os treinadores. Vamos lá, eu fiquei surpreendido, mas os treinadores têm que usar esse torneio, a Interligas, para tentar melhorar o time, entender o time e organizar o time. Pinheiros e Paulista tem o campeonato paulista, que daí eu acho que é uma competição que eles têm que levar mais a sério, que daí eles têm que ter com o intuito, não podem experimentar tanto que nem seria a proposta do Interligas, né? Então, esse detalhe. Agora o Caxias não. O Caxias e o Pato, eu acho que eles têm que usar tanto a Interligas e tanto o Sul Brasileiro de Basquete para poder treinar bem o time, entrosar o time e organizar o time. Eu acho que porque é só essas oportunidades, porque depois, dia 21, já começa o NBB. Então, agora entrando no Caxias, assim, olha, jogo complicado, assim, para quem torce, porque tu tem que entender que é o primeiro jogo é que é um torneio amistoso, né? Não dá pra dizer assim, mas é o primeiro jogo profissional da temporada. Então, é comum ter o que aconteceu o quê? O excesso de erros, a falta de entrosamento, o problema de filtração muito grande, na minha opinião, assim. E o Mogi é o cara para ele demonstrou que é o grande, que é o infiltrador desse quinteto que começou, mas dá para melhorar. A gente já teve temporadas que foram melhores, mas o demonstra assim, tipo, tem que melhorar, dá para melhorar. Tem esses problemas que tomara que consigam corrigir o máximo possível durante o campeonato para já tentar chegar o melhor possível no NBB, né? Mas para mim o controle emocional, assim, é uma coisa que eu acho que todo ano pega em Caxias, porque sempre vai ter algum quarto que o Caxias vai pontuar muito mal e vai demorar para corrigir os erros. Nesse jogo de ontem contra o Corinthians foi o terceiro quarto. Começou a errar demais. Chutar muita bola que não caía, tentar infiltrar e não dar certo, tentar passar e não conseguir, assim. Muitos erros táticos, não conseguir fazer o básico, a bola não cair. Todo ano o Caxias, assim, normalmente alguma partida tem um set que ocorre isso, o Caxias, e ele demora, e o treinador demora, e o Rodrigo demora para resolver isso aí. E parece que continuou, claro, é o primeiro jogo, não dá para criar o tempestade e copo d'água, mas a gente tem que analisar que tem esses problemas e esse problema normalmente continua há 3 anos, sempre tem essa mesma coisa. A maioria dos jogos vai ter um quarto que o Caxias vai pontuar pouco, vai estar desorganizado e não vai conseguir ser efetivo. Ou no caso do jogo de ontem, o terceiro quarto. Então, eu acho que são coisas que tem que melhorar. Em relação ao time titular que entrou, não sei se essa é a ideia do time do Rodrigo Barbosa. Com o Kenny Dawkins, o Elias, o Wesley Senna, o Mogi e o Rafa Oliveira. O Elias, ele já tá há uns 2, 3 anos já no Caxias do Sul. Ele é um cara da base. Eu nunca lembro se é ele ou o Gabriel que veio do Brasil. Eu acho que o Gabriel veio do Brasil e o Elias é aqui da base, apesar do Elias ser do Rio de Janeiro. Bom, enfim, mas... ou o Gabriel é da base, o Elias veio de Brasília. Eu tenho esse problema sempre de decorar essa questão. Mas enfim. Talvez, a opinião minha assim, tá. Esse é o time. O que eu faria de melhoria nesse time? O Elias, pra mim, não é titular hoje. Tem que ter oportunidade. Isso foi bom no jogo. O Rodrigo usou muitos jogadores da base, a maioria dos jogadores desse time vão ser os jogadores da base. Vai usar bastante a base, o que isso que é bom,
por causa que o Caxias sempre fazia um time ali de 8, 9 jogadores experientes, 8 ou 7, dependendo do ano, e utilizava muito pouco os jogadores de base. Tinham pouca minutagem. Parece, vamos ver que eles vão ter mais oportunidades, sendo que tem muito mais jogadores de base esse ano do que os que já são profissionais, né? Então vamos ver, tipo, entrou o Gabriel, entrou o Vini Chagas, entrou o Léo Craveiro, entrou gurizada da base, assim, que teve seus erros, cometeram os erros, assim, mas entraram e jogaram, conseguiram jogar. Não foi o melhor do seu jogo, mas conseguiram jogar com tranquilidade alguns pontos. Demonstraram que são profissionais, não tiveram tanto esse impacto do jovem que tá indo pro profissional. Não foi a melhor atuação, mas também não me mostrou todo esse desespero, assim, todo esse medo. Então, em relação ao time titular, eu não sei se o Elias hoje é titular, tentaria o Diego Conceição, ou o Léo Constar. Para mim, esses dois, assim, eu acho que esses caras teriam. Eu acho que eu começaria com eles. O Diego jogou, foi muito bem quando ele entrava, fez muito ponto, inclusive no quarto, ele puxou muito ponto, enquanto naquele momento que o time estava pontuando pouco, não conseguia encontrar muito ponto. São dois caras que eu acho que são os pontos positivos e que teriam a continuidade, deveriam ganhar mais oportunidade, ou até ser titular. O Mogi, gostei dele como ala, o cara busca muito ponto, chuta de 3, foi interessante. O Ale Constal, o argentino, também é um chutador de 3, ele erra, mas ele acerta muito também. Gostei. Enfim, eu mexeria. Pra mim, hoje, esse quinteto não é o titular. Wesley Senna, Rafa Oliveira, gosto do estilo dos jogos dos dois, mas é aquela coisa, tipo, tu tem 3 jogadores que são armadores ou ala-armadores, que é um... Na verdade, o Elias, assim, tem mais a característica do ala-armador. O Dawkins é mais armador. O Elias também é armador, mas dá pra jogar como ala-armador. E o Mojão ala. Bom ala, gostei do estilo de jogo dele. Então, eu acho que esses dois caras, assim, dá pra tentar trabalhar eles como titular e entrar mais no jogo. Não sei se o Elias é o cara, assim, tipo, que eu olhei... Tem que jogar, tem que ter oportunidade, tem que entrar em quadra, tem que ter minutagem, mas hoje eu não sei se ele é do quinteto titular. É o meu ponto. E eu, pra mim, assim, eu olhava o jogo, cara, e faz falta alguns jogadores, ou algumas características que alguns jogadores que já passaram aqui tinham. Como, por exemplo, o armador cadenciador, o Nico. O Nico Ferreira jogou aqui em 2021, 2022. Foi durante a pandemia? Não, acho que foi durante a pandemia, 2020, 2021. Bom, por esse período. O Nico Ferreira, o argentino. Gostava muito do estilo de jogo. Gosto muito do estilo de jogo dele. É um armador cadenciador, ele faz a leitura, ele era muito bom na leitura de passe e é bem do estilo argentino. Se o cara tá muito, ele só dá o passe seguro, assim, ou o melhor passe possível. Eles evitam muita loucura, muita velocidade, muita correria, que é um ponto que acabou sendo positivo dos jovens entrarem, porque é muito vigor físico, mas o excesso de vigor também pode dar muita brecha para erros. O cara tá com muita vontade, mas chega na hora assim que a vontade tá muito mais na cabeça do que a boa execução da jogada. Então isso pode atrapalhar, ou pode levar aos erros. Não foi só isso que levou aos erros, mas talvez seja um ponto. E um infiltrador ao estilo do Pedro Teruel, que passou aqui também no Caxias do Sul. Um infiltrador que busque jogo. Pedro não é o melhor infiltrador que tem no Brasil, não, mas ele é um cara que eu gostava, que ele também errava. Mas ele buscava ponto, ele era infiltrador e, cara, ele buscava o ponto à falta. Claro, tipo, ele caía pra cima, ele não tinha medo de entrar, independente de quem tava defendendo ele, se era o Alex Garcia, se era os melhores, se ele tal, ele ia pra cima, ele não tinha medo no jogo. E, cara, ele entrava aos trancos e barrancos, buscava ponto, ele ganhava muita falta, porque é um cara assim que é o infiltrador de coragem, o cara que vai pra cima. Eu não consegui ver o cara com essa característica. Talvez um cara com esse tipo de característica também faria falta. Só que o time tá montado, ainda dá para contratar jogadores. Não sei se o Caxias tem condição de fazer essas contratações, mas tipo, eu olhei assim, cara, falta um armador assim, com uma visão muito boa e com uma tomada muito boa de decisão, que nem o Nico, e um infiltrador sem medo de atacar, que nem era o Pedro Teruel.
Então, hoje o Caxias já joga de novo, acho que dá pra melhorar, tem muita coisa que dá pra melhorar. Mas é essa coisa, eu acho que hoje talvez a ideia do Rodrigo é tentar errar, se eu fosse o Rodrigo Barbosa, né, tentar errar o menos possível. Tentar errar o menos possível e acertar o máximo possível. Mas não foi uma estreia ruim, mas é para quem olha, quem torce, olha assim, cara, tipo, era um jogo que dava pra ter ganhado, perdeu muito no questão emocional, muitos erros que podiam ser evitados, mas não foram. Então, tomara que o jogo de ontem contra o Corinthians tenha servido de lição, ou pelo menos para consigam fazer essa análise. Mas pra quem é o torcedor e tá olhando no primeiro jogo assim, olha, puxa vida, talvez o Caxias classifique de novo pro playoffs, mas não vai ser um jogo fácil. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.